vídeo é dirigido aos alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS, na disciplina de Direito Civil, Obrigações. Meus amores, nós já vimos no primeiro bimestre o conceito de direito das obrigações, já vimos toda a estrutura da relação jurídica obrigacional, as modalidades de obrigação constantes no Código Civil de 2002 e agora no segundo bimestre nós iniciamos o estudo de transmissão das obrigações. Nós começamos lembrando que todo patrimônio de uma pessoa ela pode ser mobilizada, desde que sejam aqueles patrimônios disponíveis, tá? Sem a gente falar sobre direito da personalidade, direito à honra, esses direitos que são irrenunciáveis, intransmissíveis, não é o nosso conteúdo. Como a gente já falou de direito às obrigações, já falamos modalidade das obrigações, então agora nós vamos falar sobre a transmissão dessas obrigações. E essas transmissões são tão importantes porque elas constituem a mola que impulsiona as relações econômicas, certo? Então a gente pode imaginar que uma pessoa tem no seu patrimônio bens imóveis, bens móveis, como casas, veículos, bens corpóreos, incorpóreos, e a gente também tem os créditos e os débitos. Imagine uma pessoa que tem aluguéis a receber, pessoa que tem aluguéis a pagar, títulos de créditos a receber e títulos de créditos a pagar, certo? Então nós vamos imaginar uma situação corriqueira que é acostumado falar como desconto. Não é apenas os descontos que a gente vai falar agora que são todo o universo da transmissão das obrigações. Mas nós vamos dar um exemplo de ordem prática. Imagine uma pessoa jurídica, uma empresa, que tem na sua carteira vários títulos de créditos a receber a longo prazo, parcelados, e de repente ela precisa de dinheiro vivo, circulável, na hora. O que ela faz? Ela pega esses títulos de crédito, leva numa instituição financeira e, entre aspas, vende esse título de crédito. Isso significa que ela vai vender por um preço menor, porque a instituição financeira que vai comprar, ela vai ter algum lucro. Então, esse credor original da relação jurídica, ele vai sair e vai entrar um terceiro como credor. Essa é uma modalidade de transmissão das obrigações que a gente chama de cessão de crédito. Da mesma forma, eu poderia também transmitir os aluguéis que eu tenho a receber. Imagine que eu tenho um apartamento alugado e mensalmente eu recebo o valor desse aluguel. Eu posso transmitir para um outro credor? Posso, tanto a título gratuito quanto oneroso. Tanto causa mortes como intervivos. Essa é também um exemplo de modalidade de transmissão da obrigação em que substitui o elemento da obrigação ativo. Sai o credor da relação jurídica obrigacional e entra um terceiro no lugar do credor. Como que a gente vai dar nome a essas pessoas que estão participando dessa transmissão, dessa cessão de crédito? O credor original que vai ceder o seu crédito é chamado de cedente. O novo credor, que é um terceiro estranho à relação jurídica, que vai ocupar o lugar do antigo credor, é chamado de cessionário. E o devedor que fica lá no lugarzinho dele é chamado de cedido, certo? Muito bem, nós temos outras modalidades de transmissão. Podemos ver aquela modalidade chamada de assunção de dívida ou cessão de débito. No Código Civil é chamado de assunção de dívida. Ocorre quando o devedor original sai do polo passivo e entra um outro devedor que vai assumir aquela obrigação, vai assumir aquela dívida. Muito bem, mas nós vamos falar
hoje, neste vídeo, da primeira modalidade da cessão de crédito, certo? Em que há a substituição do credor. A gente já mencionou aqui, mas vamos falar com mais clareza, quais são as modalidades de cessão de crédito. Quais são as modalidades? Bom, nós temos a cessão a título gratuito, a título oneroso, intervivos, causa-mortes, e temos umas outras modalidades que nós vamos falar agora. A causa-mortes é aquela em que o credor original falece e o crédito é transmitido para os seus sucessores, certo? Temos a intervivos quando há uma venda daquele crédito, como o exemplo que eu mencionei da cessão de crédito para uma instituição bancária, certo? Mas também pode ser intervivos gratuito, quando a gente doa, o credor original doa o seu crédito, faz uma modalidade de doação para uma terceira pessoa, e essa terceira passa a ser o novo credor assumindo o polo ativo. Temos a cessão legal, em que a lei diz que em determinadas situações ocorre essa modalidade de transmissão de obrigação chamada cessão legal. É o que ocorre, por exemplo, quando uma seguradora paga a vítima, né, o seu segurado, por uma situação em que há o sinistro, né, bate o carro e ele assume o lugar do credor, certo? Temos também o fiador que paga a dívida do devedor. Ele assume o polo ativo, tornando-se credor do seu afiançado, certo? A cessão judicial ocorre em um processo em que o juiz determina que uma determinada pessoa terceira na relação jurídica obrigacional assuma. Por exemplo, quando há um inventário judicial, em que o juiz, na partilha, passa a nomear quem são os sucessores dos bens deixados pelo decujos, pelo falecido, e pode ocorrer que esse bem seja um título de crédito, um crédito a receber, certo? Esse é um dos exemplos. Mas o mais usual e que a gente vai fazer mais referência aqui no nosso conteúdo é a sucessão convencional, que ocorre por um contrato, por um acordo de vontades. Como eu disse, o que é muito comum acontecer, a pessoa jurídica leva os títulos de crédito e, entre aspas, faz uma venda, uma transmissão do seu crédito para uma empresa de factor, para uma empresa, uma instituição financeira, um banco, e esse banco, essa instituição financeira, esse terceiro, assume o lugar de credor. Então, nós estamos falando da cessão de crédito. Essa cessão também pode ser total ou parcial. Exemplo do total, quando todo o crédito estampado naquele contrato, naquele título de crédito, é transferido integralmente para um novo credor, para o terceiro, que vai assumir essa posição de credor, o novo cessionário. A parcial ocorre quando parte do crédito é transmitido. Por exemplo, se eu tenho uma casa alugada por um ano, eu sou a proprietária, eu posso transmitir 2 meses, 1 mês, metade do tempo do contrato como doação para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa que vai assumir o polo do credor, ok? Temos ainda 2 modalidades muitíssimo importantes que a gente precisa gravar. É a cessão pró-soluto e a cessão pró-solvendo. O que é a cessão pró-soluto, que está no artigo 296 do Código Civil? Ela é a regra, que ocorre que uma vez que o credor transmite o seu crédito para o novo credor, para o terceiro, o cessionário, ele sai totalmente de relação jurídica, e se o devedor não pagar o novo credor, o cessionário, o antigo credor, o cedente, não tem nenhuma obrigação de solver aquela dívida, tá? Nós vamos ver que a única obrigação do cedente é
provar a existência daquela dívida. Não pode ser uma dívida fictícia. Ele tem que provar a existência, mas ele não tem obrigação de solver a dívida, certo? Essa é a pró-soluto. A pró-solvendo, que é a exceção e, portanto, deve constar na cláusula do contrato de cessão, é aquela em que o cedente, o antigo credor, transmite a obrigação e fica responsável se caso o devedor não pagar o cessionário, o novo credor, ele responde por essa dívida, ele paga. Essa é a pró-solvendo, que está no artigo 297 do Código Civil, certo? Então, quais são os requisitos para ocorrência, para que possa ser considerada válida essa cessão? Os primeiros requisitos são aqueles de toda relação jurídica, né? Sujeito capaz ou representado, objetos lícito, possível, determinado. Então, a forma, se não for prescrita em lei, ela é livre, mas se for, deve obedecer à forma do negócio jurídico, como é o caso quando envolve imóvel, que tem que ser feito por escritura pública, certo? Mas o Código Civil, ele apresenta as hipóteses de não permissão da cessão das obrigações. E onde está escrito que não pode haver essa cessão de crédito? Então, já no início do Código Civil, né, nos artigos em que começam a regulamentar a transmissão das obrigações, no artigo 286 diz assim: o credor pode ceder o seu crédito. Então, existe essa possibilidade? Existe. Se isso não se opuser. Então, tem 3 situações aqui que impedem essa cessão de crédito, que é a natureza da obrigação, a lei, a convenção com o devedor e a cláusula proibitiva que vai estar nessa convenção. Então, quando ocorre essa situação de natureza da obrigação? Quando a natureza for incompatível, como, por exemplo, nós colocamos no material de vocês a honra, o nome, os direitos da personalidade em si. Não se pode transmitir créditos futuros, herança de pessoa viva, tudo que diz respeito a direito de família, os vencimentos dos funcionários. E acaba que essa natureza da obrigação, ela também está na lei, tá? Há uma vedação legal em transmitir o direito ao benefício da justiça gratuita. Tudo na apostila eu coloquei todos os institutos, os artigos, onde está escrito, para vocês lerem, tá? Indenização por acidente de trabalho, créditos já penhorados em um processo não podem ser objeto de transmissão, certo? A prelação, que é o direito de preferência. Imagine que eu vendo um imóvel, eu consto uma cláusula de direito de preferência, de prelação, que caso o comprador futuramente desejar vender, tem que me oferecer primeiro, se for nas mesmas condições que um terceiro oferecer. Isso eu não posso transmitir. Tá? Não posso transmitir para ela esse direito de preferência porque há uma vedação legal. E convencional ocorre quando a gente celebra um negócio jurídico e esse negócio jurídico obviamente tem um crédito, né, envolvido, e na cláusula a gente coloca uma cláusula proibitiva de transmissão. Então, as partes convencionam na origem do negócio jurídico que nenhum deles podem transferir. Só que essa cláusula tem que ser escrita, tem que ser expressa, para que terceiros de boa-fé tenham condições de saber a publicidade dessa cláusula para que ele não venha adquirir. Porque se for uma cláusula proibitiva apenas de gaveta ou falado, que não há uma publicidade, e o terceiro de boa-fé adquire, não pode ser oposta numa futura ação jurídica, numa contestação ou qualquer outra coisa, tá? É preciso que o terceiro de boa-fé tenha condições de saber que existe essa cláusula proibitiva, portanto, deve ser expressa, certo? Muito bem. Nós precisamos ver no Código Civil, diz que o devedor, ele não tem
que anuir, concordar com essa transmissão. Ele tem que ser notificado. Qual é o motivo dessa notificação? Para que ele pague a pessoa certa, o credor certo, tá? Então, uma das distinções mais contundentes entre a cessão de crédito e a assunção de dívida que nós vamos ver logo a seguir é que na assunção de dívida, para que um novo devedor assuma a dívida, o credor tem que concordar, tem que ter anuência. Na cessão de crédito, na transmissão em que substitui o credor, o devedor tem apenas que ser comunicado, notificado, certo? Então, o Código Civil, ele tem um conjunto de normas que disciplinam esse conteúdo, tá? Muito bem. Nós temos algumas regras que falam que quando a cessão de crédito, no artigo 289, envolver uma hipoteca como garantia, o cessionário, que é o novo credor, ele tem direito de registrar na matrícula do imóvel, de averbar que ele é um novo credor, tá? E se houver várias cessões, é possível que eu venda, entre aspas, eu transfira um crédito meu para o José pode transferir para o João pode transferir para o Juca, pode. Qual vai ser o válido? Para quem que o devedor tem que pagar? Para aquele em que houve a tradição do título, porque a gente vai transferindo o título que tem o enunciado e demonstra que formalizou esse crédito. A tradição do título está no artigo 291, tá? E se aquele devedor não foi notificado? Quando há várias sessões, ele vai pagar e vai ser válido o pagamento para ele aquele que por último o notificou. Se houve uma transmissão apenas e ele não foi notificado e ele paga o credor primitivo, ele está livre, tá? Agora, se ele foi notificado e ainda assim ele paga o devedor primitivo, ele corre o risco de ter que pagar 2 vezes, tá? Independente de o devedor ter sido notificado, o novo credor, que é o cessionário, ele pode exercer todos os atos possíveis juridicamente para a conservação do seu direito. Caso, por exemplo, tenha se perdido, furtado, registrar ocorrência, ajuizar ações, tá? Independente da notificação ter chegado às mãos do devedor. Está no artigo 293, tá? Bom, e esse devedor, se futuramente ele for acionado na justiça pelo cessionário, pelo novo credor, o que acontece nessa situação? Ele pode se defender e aí as exceções pessoais contra o antigo credor, ele só não pode opor na sua defesa, nas suas exceções, a uma exceção pessoal contra o novo credor, que é pessoal em relação ao primeiro, o credor primitivo, certo? Quanto à exceção, a defesa não for pessoal, como, por exemplo, ele quer alegar que já pagou, que parte do pagamento já se realizou, que ele tem como provar, que os juros são abusivos, são ilegais, isso ele pode opor ao requerente, aquele que o acionou na justiça, normalmente, tá? Bom, como a gente disse, na questão da pró-soluto, significa que o antigo credor, ele não se responsabiliza por mais nada com relação à solvência. Ele vende, ele transmite, ele cede o seu crédito para o novo credor, e aí se o devedor não pagar, esse novo credor aí que tem que ajuizar as ações cíveis competentes, ele que vai lutar para receber. Todavia, o antigo credor, o credor primitivo, a responsabilidade dele é demonstrar a existência desse crédito. Não pode ser um crédito fictício. Isso está no artigo 295, tá? E uma última regra, que está no artigo 298,
é a que diz respeito quando o crédito for penhorado. Imagina uma situação, numa relação jurídica original, credora Maria, devedora Josefa, certo? Muito bem. Essa Maria é credora de 20 mil reais. Tem um título de crédito que demonstra isso. Mas em uma outra situação jurídica, ela é devedora do João. O João ajuiza uma execução contra a Maria e procura um bem no rol de patrimônio da Maria para penhorar. Ele pode penhorar crédito? Pode. Ele pode penhorar esse crédito que a Maria tem com a Josefa, certo? Uma vez penhorado, a Josefa tem que ser intimada para que ela não pague a Maria, deposite em juízo para satisfação do crédito do João. Então, uma vez que foi intimado da penhora, o credor não pode dispor, não pode ceder, não pode vender, e o devedor não pode pagar ao credor originário que é executado na outra ação, certo? A penhora retira o crédito de circulação. Dê uma olhada nesses artigos, meus amores, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre assunção de dívida.